Graça e paz, boa noite, né, a todos. Nós vamos estar lendo aqui na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11, que nos diz assim: E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitado. Olha que essa palavra está falando conosco, que na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo. O que isso quer dizer? Quando nós, gente, passamos a conhecer a palavra da verdade, o evangelho da graça revelado através do Espírito, essa correção não foi fácil para nós e nem está sendo. Essa correção não está sendo, essa correção que nós estamos passando por ela não está sendo fácil para nós. Por quê? Por causa da maneira que nós fomos ensinados e criados. Então, quando essa correção vem, o que acontece com ela? No presente, agora, ela não parece ser de gozo, mas ela parece ser de quê? Parece ser de tristeza. Porque a gente fica pensando, as pessoas ficam pensando, mas é engraçado, aquilo que eu fazia, hoje eu não faço mais, será que está certo? Não? Será que devo ou não devo? Será? E aí, só que depois produz em nós o quê? Um fruto pacífico de justiça. Mas isso é com o quê? Isso é com o tempo. Por quê? Porque nós estamos crescendo na graça e no conhecimento. Então nós vamos passar por esta correção. Porque o que vai limpar nós e purificar nós é a palavra que limpa nós. A partir do momento que nós vamos a cada dia conhecendo a palavra verdadeira, nós vamos chegando à conclusão que tudo que nós aprendemos no passado estava totalmente errado. Há pouco desses de agora, examinando as escrituras, gente, é coisa que está aqui debaixo dos nossos olhos, mas para nós, muitas das vezes nós lendo, para nós achamos que é novidade, mas não é novidade não, está aqui. Não é novidade, só que às vezes nós lemos e não entendemos. Mas por que nós não entendemos? Porque precisa, que a palavra tem que ser revelada igual. Eu estava hoje meditando aqui nas escrituras e eu cheguei à conclusão, e pela graça e misericórdia do Pai, eu quero depois estar até preparando que existe o quê? Que existe dois evangelhos. Não é um evangelho só que existe dois evangelhos, para você ver a confusão que se faz com isso aí. Só porque é dois evangelhos, causa uma confusão tremenda. Mas o nosso estudo de hoje é espírito revestido de carne. Ô, gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando, se tiver alguém que estivesse participando aqui, ou talvez pessoas que vão estar assistindo esse estudo pelas redes sociais, no YouTube ou no Facebook, nós não estamos falando aqui de reencarnação não, gente. Tem nada a ver com reencarnação aqui não, tá? Já vou deixar bem claro aqui, porque depois as pessoas podem chegar, não sei, e falar assim, mas Rosimar estava ensinando lá, sobre espiritismo, sobre reencarnação. Não, não é reencarnação, é encarnação. Reencarnação é uma coisa, encarnação é outra. Espírito revestido de carne. O que quer dizer isso? Espírito encarnado. Não é espírito reencarnado, não é espírito encarnado. Então o estudo hoje é espírito revestido de carne. Mas o que é isso? Nós já falamos nisso umas outras vezes, até falamos num outro tema. Mas para falar disso, nós precisamos também estar voltando a este assunto. Vamos lá? Olha o que diz em Gênesis 3,19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Essa sentença foi a sentença que o Criador
deu para Adão após a queda. Que ele ia comer do suor do rosto dele e que após ele morrer, ele ia tornar o pó. Por quê? Porque o homem foi criado do pó da terra. Do pó vieste, ao pó tornará. Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte ao Pai que o deu. Está vendo? Espírito encarnado. O que volta para lá? O que volta para lá é o espírito. E o corpo volta ao pó, porque do pó foi formado. Então, o que acontece com isso? Essa carcaça aqui que nós temos, que anda com nós para lá e para cá, levanta, dorme, come, bebe, ela é o quê? Ela é só um caixote do espírito. Porque o compromisso do Pai, do Criador, ele não é pai da minha carne, igual eu já falei aqui nos outros, e nem pai da sua carne, não. Pai da nossa carne é o quê? Pai da nossa carne é Adão. Ele é pai, o que ele é pai dos nossos espíritos. Então, o que manda é o que está aqui dentro, não é o que está do lado de fora. Por isso que ele falou assim, ó, que nem a carne, nem o sangue pode herdar o reino dos céus. Por quê? Porque o compromisso é com o espírito. Porque do pó vieste, ao pó tornará. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte ao Pai que o deu. Então, quando o Pai fez o corpo, ele fez o quê? Ele pôs o espírito dentro. O homem só passou a ser alma vivente depois que colocou o espírito. Então, o compromisso do Pai é com o espírito. É por isso que na nossa carne não habita bem nenhum. Só que nós, tendo a nossa natureza de carne, sabendo que nós somos espírito predestinado pelo Pai, o que nós temos que fazer? Nós temos que disciplinar a nossa carne, gente. Nós não podemos deixar a nossa carne fazer o que ela quer dominar nós. Nós temos que disciplinar ela. O nosso espírito está aqui dentro, mas nós temos que disciplinar a nossa carne. Senão ela toma conta de nós. Senão arrebenta com nós. Você não vê o que as pessoas andam fazendo por aí. Por quê? Porque às vezes a pessoa não disciplina a carne, não consegue disciplinar a carne. Tem que disciplinar ela. Andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então nós somos que nós somos espírito revestido de carne. Quando o apóstolo Paulo falou assim, que ao ressoar da última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar com eles nos ares. Quando Paulo fala que o que o corpo será revestido de incorruptibilidade, sabia que Paulo não está falando da carne? Todo mundo ensina que Paulo está falando que essa carne minha aqui, ó, ela vai ser transformada, e não é. Sabe o que Paulo está falando? Paulo está falando, o corpo de humilhação que Paulo está falando é o espírito que estava onde? Que estava separado. Porque os espíritos não estavam lá quando ele morreu, ele não foi lá, não visitou ele em prisões e de lá tirou e levou para cima com ele. Era aqueles espíritos ali que recebeu a transformação do corpo humilhado. Não é a nossa carne, não. Não é. Eles explicam falando como se a nossa carne vai receber um corpo glorificado. Não. É o nosso espírito que recebe essa glorificação. É tanto que se você for olhar, você pode olhar para você ver. Quer ver? Olha lá. Jó 38:1. Depois disto, o Criador respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: estava havendo um debate entre o Criador e Jó. Aí olha o que ele pergunta para Jó. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Está perguntando para Jó, quem é esse, Jó? Quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Prossegue. Aí vai e fala com Jó, agora cinge os teus ombros. Cinge os teus ombros agora e prepara, como homem,
e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Olha o que ele está falando para Jó. Cinge seu lombo agora, Jó, que eu vou te perguntar, e eu quero ver se você tem condição de me ensinar alguma coisa. Quem é o homem, gente, para contender com o pai? Quem é o homem para ensinar o pai alguma coisa? Aí, ele pergunta, onde estava tu quando eu fundavas a terra? Está perguntando para Jó, onde é que você estava, Jó? Aonde você estava quando eu estava fundando a terra? Quando eu estava fazendo a terra? Faz-nos saber se tens inteligência. Se você é inteligente, então responde para mim, aonde que você estava quando eu estava fundando os alicerces da terra? Quando eu estava criando o cosmo, a terra? Onde é que Jó estava em toda aquela criação, quando eu disse, haja água, haja porção seca? Ele perguntando para Jó. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos do pai jubilavam. Olha o que pergunta para Jó. Quando as estrelas da alva juntamente cantavam. Que estrelas das alvas são essas? A palavra estrela na Bíblia significa anjos. O que fala lá? Fala de poder. O que fala lá em Apocalipse? E o dragão, com a sua cauda, arrastou a terça parte das estrelas do céu. Está falando de poder. E anjo é o que? Anjo não tem poder, não? Então aqui está falando, quando as estrelas alvas juntas alegremente cantavam, os anjos cantavam junto, e todos os filhos do pai jubilavam. Mas que filhos quem são esses filhos do pai aqui que estavam lá, cantando e jubilando lá junto com os anjos? Olha lá, ele perguntou para Jó, não perguntou? Perguntou se Jó sabia. Olha a resposta que ele dá para Jó. De certo, tu sabes. Você sabe, Jó. Porque já então eras nascido. E por ser grande o número dos teus dias. Está vendo? Aí, ó. Quando ele estava lá criando a terra, formando a terra, Jó estava lá. Mas por que Jó estava lá? Será que Jó estava lá de carne e osso? Não, gente. Espíritos predestinados. O espírito de Jó estava lá. De certo tu sabes. Porque já então eras nascido. E por ser grande o número dos teus dias. Sabe o que é isso? Eu sei a idade da minha carne. Mas eu não sei a idade do meu espírito. Você sabe a idade da sua carne. Você sabe que sua carne tem 50 anos, tem 30 anos, tem 42 anos. Agora, você sabe a idade do teu espírito? Você não sabe a idade do seu espírito, está lá. E por ser grande o número dos teus dias. Está falando que Jó já sabia de tudo aquilo ali que ele estava fazendo, que Jó estava lá. Mas Jó estava lá por quê? Porque era o espírito que estava lá, que agora vem e o quê? E possui esse corpo, o quê? Apenas para cumprir um chamado aqui na terra. Nós só estamos aqui para isso, para cumprir um chamado dele, para mais nada. Por isso que nós viemos nesse corpo. Que se não fosse isso, Hebreus 2,14, olha lá, ó. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas aí, ó. Os filhos participam da carne e do sangue. Que filhos são esses? Os espíritos. Participando de quê? Participando de carne e sangue. Ele também participou das mesmas coisas. Como que ele participou das mesmas coisas? Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Olha como que ele participou de carne e sangue, a mesma coisa que nós, porque ele também é espírito. João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Está vendo? Se fez carne e habitou entre nós. O que ele fez? Participou de carne igual os filhos. Porque os filhos são espíritos, os filhos não são carne. As pessoas podem virar e falar assim, ó, mas eu também sou filho do Pai, sou filho do Criador. Não, carne não é filho dele.
Carne é natureza pecaminosa. Carne não habita bem nenhum. Agora os filhos não. Os filhos são os espíritos que estão dentro deste corpo. Deste corpo cheio de erros, cheio de falhas, cheio de arrogância, cheio de tudo que você imaginar. 1 Coríntios 15, 35. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? Alguém está perguntando. Paulo aqui vai fazer o quê? Paulo aqui lá vai dar uma instrução para o povo de Coríntios. Por quê? Porque eles são meninos na fé. Eles não entendem quase nada, eles são meninos criados com leite. É tanto que Paulo falou: até agora eu não pude ensinar vocês as espirituais, não. Porque vocês estão igual menino criado com leite. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Está perguntando, como que vai ressuscitar os mortos? Quer saber com que corpo que eles vão vir. Olha lá. Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer? Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Paulo está falando que o que você semeia não é vivificado se primeiro não morrer. Sabe o que Paulo está falando? Paulo está fazendo uma comparação aqui, suponhamos, se você vai plantar uma laranja, ela não tem que morrer primeiro, não? Você pode ter certeza, que se você cavar a terra e pôr uma laranja lá dentro da terra, o que vai acontecer com ela? Vai apodrecer. Mas aí ela precisa de quê? A semente precisa morrer primeiro para depois dar vida. Porque quando você planta semente, ela já está morta. Você pode ver que quando você vai plantar milho, feijão, a semente já está morta para depois nascer o quê? Várias sementes vivas. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Está vendo? Olha o que ele está falando. Ó. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer. O que ele está falando aqui? Quando você vai semear, você semeia lá laranja inteira? Não, você semeia semente só para depois nascer o corpo. É assim que acontece. Mas o Pai dá-lhe o corpo como quer, e cada semente seu próprio corpo. O Pai dá o corpo como quer, e cada semente ele dá um corpo. O corpo da laranja é um, o corpo do melão é um, o corpo da melancia é um, cada um tem o seu corpo. E cada um é um tipo de semente, mas o Pai dá-lhe o corpo como quer, e cada semente o seu próprio corpo. Olha lá. Nem toda a carne é uma mesma carne. Nem toda carne é uma mesma carne. As carnes não são igual, não. Mas uma é a carne dos homens. Eu tenho a minha carne. E outra é a carne dos animais. E outra a dos peixes. E outra das aves. Está vendo a variação de carne? Não são todas as mesmas carnes. Cada corpo tem seu tipo de carne. Aonde que Paulo quer chegar com isso? Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Aí, tá vendo? Semeia-se corpo em corrupção. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se corpo em corrupção. Como assim semeia-se corpo em corrupção? Não erreis, o Pai não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Semeia-se corpo em corrupção. Como assim semeia-se corpo em corrupção? Eu semeio com a minha carne. Você semeia com a sua carne, você faz tudo com a sua carne, você briga com a sua carne, você come com a sua carne, você faz as pazes com a sua carne, você tem amigo com a sua carne, você deita com a sua carne, você discute com a sua carne, semeia esse corpo em corrupção.
Ressuscita em incorrupção. Qual que ressuscita? O Espírito. Semeia esse corpo em corrupção. Aí, olha lá, olha o que ele diz. Semeia esse corpo natural. Carne, semeia-se corpo natural. Porque faço tudo nesse corpo. Ressuscitará corpo carnal? Ressuscitará corpo espiritual. Aí olha o que ele diz. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Está vendo? Somos espírito encarnado. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E onde é que o corpo espiritual está? Dentro do corpo natural. O corpo espiritual dentro desse corpo natural. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 5:5. Vocês veem que o compromisso do Pai é com o Espírito, não tem nada com a carne. Tinha um homem lá, que o que estava acontecendo com ele? Ele estava possuindo a mulher do pai dele, possuindo a madrasta dele. Então ele estava possuindo a mulher do pai dele. Como o povo lá sabia do caso e não fazia nada, em vez de ter disciplinado o homem e dado um jeito nele, Paulo falou, ó, estou sabendo aí que está acontecendo um caso assim e assim aí no meio seus. Aí, olha o que fala. Ele pede para que esse homem seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Entrega ele a Satanás, mas entrega ele aqui, Satanás, com garfo de 3 pontas? Para arrebentar com ele, arrastar com ele para o inferno? Se você for lá no sistema lá fora, eles vão falar que você é isso. Paulo entregou ele, Satanás saiu arrastando ele e levou ele, acabou com ele. Não é isso não, irmãos. Seja entregue a Satanás, que a palavra Satanás, o que nós aprendemos? Que a palavra Satanás é um adjetivo. Seja entregue a Satanás, seja entregue à carne dele. Para que o quê? Para que a carne dele fosse destruída, para que tudo aquilo que ele estivesse semeando na carne, ele colhesse na carne. Seja entregue a Satanás, seja entregue a própria carne dele. Ele não estava cometendo aquele dele, então entregue ele para lá e deixe ele fazer, para que o quê? Para que o Espírito seja salvo no dia do eterno. E esse dia já passou, tá? Não vai vir não, esse dia não vem mais. Para que o Espírito seja salvo no dia do eterno, no dia da salvação, a vinda do Filho do Homem. Isso que Paulo está falando. Por quê? Porque ele estava cometendo essas falhas, mas ele era salvo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto. Aí, ó, tá vendo? O espírito está pronto. Mas e a carne? Coitada da carne, fraquinha. Fraquinha a carne, coitada. Aí você fica vendo, gente, o que é a gente viver no tempo da ignorância. O que é viver no tempo da ignorância e não conhecer o evangelho genuíno. Quantas vezes que você já fez de tudo para tentar dominar sua carne quando você estava no sistema, uma peleja, né? Eu vou jejuar não sei quantos dias para me quebrantar minha carne, para o Pai manifestar a glória dele. Que coisa. Que coisa, gente. Olha aí. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito sabe, mas a carne é fraca. A carne é fraca, não adianta. Você pode ver que por mais que nós façamos de tudo para dominar ela, uma hora nós tropeçamos. Por quê? Porque ela é fraca, ela vai errar. Não tem jeito. Só que o que acontece? Não adianta nada eu pegar e tentar vestir uma máscara de santidade, sabendo que eu estou num corpo de carne. O que eles fazem lá fora é isso. Quer fazer você mostrar uma máscara de santidade que você não consegue. Aí, às vezes, durante o dia, o pastor arrebenta a esposa, sapeca no corpo, quando é de noite, ele está lá. Carne fraca.
Quando é de noite, apronta durante o dia. Às vezes, não tem nem comunhão entre a família, mas quando é à noite, ele está lá na máscara de santidade dele. Carne, gente. Carne é fraca, não adianta vestir máscara de santidade, porque ele está olhando para o que está dentro. Ele está olhando para o que está dentro. Não adianta. E é isso que acontece. Vigiar para que não entre na verdade o Espírito, mas a carne é fraca. João 4:23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Está vendo? Olha o que ele falou quando ele estava lá no poço, conversando com aquela mulher samaritana. A mulher virou para ele e falou assim, uai, mas nossos pais adoravam nesse monte. Como é que vocês dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém? Sabe o que virou para ela e falou com ela? Nem neste monte e nem em Jerusalém. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Gente, quantas vezes que eu nas madrugadas, com cacuruto lotado de neblina, dando cada pulo dessa altura no monte, ó, rolando mata abaixo, enchendo a camisa de grama. Nossos pais adoravam nesse monte. Sobe monte, desce monte. Como é que vocês dizem que agora tem que adorar em Jerusalém no templo? Não, a hora vem agora em que os verdadeiros adorarão o Pai em carne e em verdade. Não, em espírito e em verdade. O que quer dizer em espírito e em verdade? Não existe, gente, local de adoração, não. Nós estamos reunidos aqui nesta noite para nós examinar a palavra, para nós alimentar aquilo que o Pai deu, mas não existe lugar de adoração, não. Ah, nós vamos adorar lá no monte. Aí o outro escraviza a pessoa a semana inteira, todo dia você tem que estar no culto, que se você não tiver, você não está fazendo a obra. Se você não tiver, você não está pondo pedra na sua coroa, você não está formando galardão. E adorar em espírito e em verdade. É o que? Adorar em liberdade, meu filho. Adora na sua casa, adora no sofá, adora no volante do carro, adora onde você quiser. É em espírito e em verdade, não é em carne. Porque se você for adorar em carne, você tem que estar de corpo presente. Para adorar em carne é assim. Aí você chega lá, aleluia, e glória, aleluia. Porque você tem que estar de corpo. Carne. Agora, se você quiser adorar em espírito e em verdade, para eles não vale. Não vale. Você tem que bater palma, dar pirueta, saltitar, alguma coisa da carne, você tem que fazer. Para ele ver que você... Ó, que lá adora mesmo, viu? Isso é carne. Você tem que se mostrar alguma coisa na carne para a pessoa ver. Aí, um homem hoje falou isso lá na padaria. Este povo me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se manifesta com a boca. Bate palma, grita, canta, se manifesta. Mas, olha a adoração que ele está falando. Em espírito e em verdade. Não adianta você se manifestar com a carne e estar acreditando na mentira. Não adianta você adorar com a carne e estar acreditando numa mentira que o homem está falando. Você tem que adorar em espírito e o quê? E aprender a verdade. E não concordar com o erro, com a mentira. É esses adoradores que o Pai procura. João 4:24, olha lá. O Pai é espírito. Não. O Pai é carne. Porque tudo que eu faço eu tenho que fazer para ele ver. Ó, estou jejuando, hein? Já dei meu dízimo.
Estou pagando o preço. Mas o Pai é Espírito. Se o Pai é Espírito, você está achando que ele está aí para a carne? O Pai é Espírito. Importa que os que o adorem em carne e em verdade. Ô, gente, o reino é espiritual. A nossa vida com o Pai é espiritual. Carne aqui na terra é para nós apenas cumprir o mandato, cumprir o chamado, mais nada. Nós podemos viver nossa vida tranquila. Quantas das vezes que quando eu falo isso, que eu sou prova disso, que eu já fui escravo do sistema. Quantas das vezes dando um duro danado, mas a minha esposa sem poder fazer nada, sem poder, se nem sequer conseguir marcar uma saidinha para ir em algum lugar, alguma viagem, porque é escravo de homem. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e encarreirado direto. E ainda com medo de perder a salvação. Só que depois que você conhece o evangelho que liberta o homem, não é tipo em libertinagem, não. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Você não é mais escravo de homem. O Pai é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito, e em verdade é isso que agrada a Ele. Por quê? Porque nós somos Espírito. E se nós somos Espírito, o nosso Espírito comunica com Ele que nós somos filho dEle. Mas para isso nós temos que fazer o quê? Fugir da mentira. Fugir da mentira. Romanos 8:10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Está vendo? Que, se o Filho está em mim, está em cada um de nós que está aqui, o nosso corpo está morto. Mas por que o nosso corpo está morto? Por causa do pecado. O corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Que justiça? A que ele fez na cruz. Ele não pagou o preço por nós, ele não comprou nós. Só que isso aqui, Paulo está falando isso aqui, antes da vinda dele, tá? Que Paulo está falando isso aqui, E se o Filho está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Só que olha o que. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou o Filho habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou o Filho também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Por que Paulo está falando isso aqui com os romanos? Paulo está falando isso aqui com o povo de Roma. Por quê? Porque o povo estava aguardando a vinda dele. O povo estava aguardando a vinda dele. Como o povo estava aguardando a vinda dele, olha o que Paulo diz. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou o Filho habita em vós, ele está falando com eles. Não é nós que estamos aqui, não. É com eles. Habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou o Filho, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Já aconteceu. Porque quando estávamos na carne, olha lá, porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Aí, quando nós estávamos na carne, sabe o que é isso aqui que Paulo está falando? Rudimentos da lei. Quando você estava na carne, o que acontecia? As paixões do pecado que são pela lei operavam em nossos membros para nós dar fruto. Nós achando que estava dando fruto para a vida e nós estava dando fruto para a morte. Eu achando que se eu não perdesse uma santa ceia e que se eu não ganhasse ao menos uma alma por ano, que era assim que falava,
perguntava, quem aí nesse ano ganhou menos a alma? Se você pelo menos triscasse, falasse que não ganhou, você já pode saber que você já passava vergonha. Porque quando estávamos na carne, o que é carne? Tudo que é da lei é carne. Operava em nossos membros para quê? Para nós dar fruto para a morte. E nós achando que estava dando fruto para a vida, o povo está dando fruto, gente, para a morte e achando que está dando fruto para a vida. Por isso que Paulo virou e falou com o povo de Coríntios lá, ó. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por causa de quê? Por causa de práticas pagãs, práticas erradas, práticas da lei. Mas agora temos sido libertados da lei. Agora que nós conhecemos a verdade, nós somos libertos da lei. Só que é igual eu falei, no começo, toda exortação, gente, produz para nós um peso e às vezes tristeza. Só que depois vai produzir gozo para nós. Porque na hora que o Espírito da verdade vai abrir o nosso entendimento, a nossa mente, nós começamos a conhecer que o que nós estávamos fazendo estava totalmente errado. Tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de carne, e não na velhice da letra. Para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Que velhice da letra que você está falando? Tudo que é da lei. Dízimo está na lei, batismo nas águas está na lei, santa ceia está na lei, jejum está na lei. Está tudo na lei. Oração por imposição de mão está na lei, unção com óleo está na lei, tudo na lei, tudo que o quê? Tudo que foi trago para hoje, para o tempo de hoje. Que quem não conhece o Evangelho da Graça anda praticando, fazendo o quê? Transformando o gentil em judeu. Transformando o gentil em judeu. Isso aí é o quê? Isso aí é você pegar, que a partir do momento que um homem pega e funda um sistema religioso, alguma casa de oração ou um templo, e ele faz você voltar na lei, sabe o que ele está fazendo? Ele está querendo te transformar em judeu. Quantas vezes que nós não fomos judeus? Gente, eu fui judeu 15 anos. Tem irmãos aqui que foi judeu 10 anos, 5 anos, e por aí vai. Praticando as obras da lei. Sempre que o gentil, olha lá, ó. Mas agora temos sido libertados da lei. Nós já fomos libertos da lei. Já não existe lei para nós. Tendo morrido para aquilo que estávamos retidos. Para que sirvamos em novidade de espírito. E não na velhice da letra. Por que não na velhice da letra? Porque a letra mata. Mas o espírito vivifica. Portanto, os que estão na carne não podem agradar o Pai aí, ó. Tá vendo? Os que estão na carne não podem agradar o Pai. Está adorando a carne? Não agrada o Pai. Está sacrificando a carne? Não agrada o Pai. Está esforçando a carne? Não agrada o Pai. Por quê? Porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito do Pai habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito do Filho, esse tal não é dele. Está vendo aí que, ó, está falando que se alguém não tem o Espírito do Filho, esse tal não é dele. Esse versículo deixa uma margem para nós, sabe para quê? Sabe para que esse versículo deixa uma margem para nós? É coisa triste e dura de falar, mas ele está deixando que existe pessoas que não têm o Espírito dele. Mas e aí, se essa pessoa não tem o Espírito, o que acontece com ela então? Se ela não tem? Sabe o que vai acontecer com ela quando ela morrer? Ela vai
perecer. Ela apenas vai ser destruída. E quem tem? Volta para o Pai. Quem não tem, vai para a sepultura, que é inferno, vai perecer, vai ser destruído. E quem tem, volta para de onde era. Até a saudação, olha lá, olha. A graça de nosso eterno Salvador seja com todos vós. Amém.